Muito bem. Segundo fator, a rotina. A natural transformação social, nos diz Joana de Ângeles, decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia, a partir do século XIX, impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. A natural transformação social. Isso nós temos vista clara e nitidamente a transformação ocorrida na sociedade, né? A partir do século XIX. A cisão decorrente do pensamento cartesiano na dicotomia do corpo e da alma ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem à alienação perturbadora. Até então não havia se solidificado essa dicotomia até então existente. Não havia dado um porquê dessa situação existente e real. Corpo e alma, coisas totalmente distintas, não é? Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes e a falsa moral mascarava os erros, que se tornavam fatores de desagregação da personalidade a serviço da hipocrisia refinada. A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Houve troca de conduta, mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem a um niilismo, ao conceito de aniquilamento. É muito importante que a gente compreenda a vontade da ciência em aniquilar o conhecimento espiritualista. A ciência, por sua vez, até então, tinha a compreensão da massa neurológica, fisiológica, que se extinguia com a morte do corpo. Não tinha ainda a compreensão da espiritualidade, da transcendência. Com isso, aniquilava o homem no túmulo. Então, a existência do homem era nascer, viver, crescer e morrer. Essa era a sequência existencial do homem. Eu me lembro que vivi conflitos
na minha adolescência, conflitos que foram sublimados empiricamente por mim mesmo. Porque quando surgiu o conflito da existencialista na minha vida, eu busquei um canal que me libertou dos traumas que poderiam ter sido desenvolvidos. E com isso, inumeráveis tragédias, não é? Inumeráveis tragédias. Por quê? Porque meus pais, muito simples, não saberiam responder e nem eu me aventurei a perguntar, porque a vida deles eram destinadas ao cumprimento do dever familiar, entende? Minha mãe cuidar do lar e meu pai da manutenção econômica do lar, que hoje não é bem assim e que logo as coisas foram modificando, né? Trazendo mudanças maravilhosas socioeconômicas, né? No outro sentido, o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria de vária ordem, empurrando o homem para a ansiedade, para a insegurança, a suspeição contumaz e a violência. O homem sem o apoio espiritualista era inexistente. Não tinha expectativa futura. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja ao competitivismo doentio à acomodação igualmente enferma como forma de sobrevivência, no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Nós passamos por esse período de forma magistral, mas eu venho a dizer que realmente foi um período muito complexo, que ele passou de 1960, no período da minha adolescência, né? 1960 a 1960, 30 anos, 1960 a 1990, que aí começaram as coisas a se modificarem. Mas foi muito conturbado. Onde, na época, vivia na cidade de São Paulo, houve um volume crescente imenso de desabitados e pessoas que viviam nas ruas. O pulmão de São Paulo, que era o centro, ali na Santa Efigênia, na Rua Aurora e subjacentes, Boa Vista, não é? Foi dominado pelos usuários de droga, que formaram os nichos da drogadição, não é? Que até hoje ainda anulou, não podia se passear no centro da cidade, não é? Nos períodos posteriores, que foi decaindo, né?
A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja ao competitivismo, voltando, né? A acomodação igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. A rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automaticamente que cede o campo do raciocínio ao mecanismo compensador e deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém os mesmos desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, até alcançar a aposentadoria. É uma pena que, como profilaxia terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da experiência, apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem espírito eterno e não apenas a máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Aí nós vamos ver o pulo em que oferece a doutrina, no caso, que ela oferece, né, como profilaxia terapêutica. Os desafios propostos por Jesus. Vamos ouvir.